Olá, bora falar de um termo que está em todo lugar no mundo de TI, mas que ainda gera uma confusão danada. Tudo como código, ou como muita gente chama pela sigla em inglês EAC, de Everything as Code. É uma ideia super poderosa, mas o que ela significa na prática? É isso que a gente vai desvendar hoje. Imagina só a cena. Poder gerenciar todo o seu sistema de TI, do começo ao fim, com um único blueprint, um único mapa, que é totalmente versionado e controlado. Parece um sonho, né? Pois é, essa é a grande promessa do tudo como código. A ideia é genial. Tratar tudo, infraestrutura, configuração, políticas, pipelines, como se fosse software. Mas como a gente sabe, na vida real a história é sempre um pouquinho mais complexa. E é aqui que o problema começa. O primeiro obstáculo é o próprio nome. Tudo. Essa palavra é tão ampla, tão aberta, que acaba criando mais dúvida do que clareza. Afinal, o que exatamente faz parte desse tudo? É aí que mora a confusão. E olha, essa confusão não é só impressão, não. É algo bem real. Se a gente for olhar para o mundo acadêmico, por exemplo, quase não se acha pesquisa séria, revisada sobre o assunto. E no mercado? A coisa não melhora muito. Cada artigo, cada palestra parece ter uma definição diferente do que realmente entra nesse guarda-chuva do EAC. Não existe um consenso. E qual é o resultado disso tudo? Simples. Sem um padrão, sem um mapa claro, fica muito difícil e até arriscado tentar adotar essa filosofia. As equipes ficam perdidas, dependendo de conselhos que muitas vezes são inconsistentes. É como tentar montar um quebra-cabeças sem ter a imagem da caixa para se guiar. Ok, então como a gente começa a colocar ordem nessa bagunça? Simples, a gente começa pela base, pelo alicerce de tudo isso. A parte que todo mundo já conhece e se sente mais confortável. Exato. Estamos falando de infraestrutura como código, o famoso IAC. É basicamente a prática de gerenciar toda a infra de TI, servidores, redes, armazenamento, tudo através de código. Isso permite automatizar, testar, recriar tudo de novo se precisar. O IAC é, sem dúvida, o ponto de partida de todo esse movimento as Code. E aqui vem um dado super interessante. Pense no EAC como a ponta do iceberg. A pesquisa mostra que ele é mencionado em mais de 70% de todo o material que fala sobre as code. É gigante, mas ele é só isso, a ponta. Existe todo um universo de outras práticas as code que são muito menos discutidas, mas que são igualmente importantes. Certo? Então, como a gente organiza esse universo? Bom, a boa notícia é que uma pesquisa recente fez exatamente isso. Ela criou um modelo, uma espécie de taxonomia, que finalmente traz clareza para esse cenário. É um mapa que a gente tanto precisava para navegar nesse mundo do IESI. E esse mapa se baseia em 6 pilares principais. São as práticas que já estão bem estabelecidas no mercado, com ferramentas e discussões consolidadas. Então, além do nosso já conhecido IAC, a gente tem configuração como código, pipeline como código, política como código, segurança como código e conformidade como código. Esses são os grandes 6. Ok, eu sei o que pode estar passando pela cabeça de muita gente. Ué, mas política, segurança e conformidade não são meio que a mesma coisa? E sim, elas se sobrepõem, mas o foco é diferente. Pensa assim, a política como código é o guarda-chuva maior. Ela define as regras do jogo, a governança. A segurança como código, por sua vez, foca em automatizar as ferramentas de segurança. E a conformidade como código é super específica. Ela pega aquelas regras de regulamentação tipo LGPD e transforma em código que pode ser verificado automaticamente. Agora vamos ver como essas peças todas se encaixam. Esse modelo aqui é o nosso mapa completo. Ele mostra exatamente como essas práticas as code interagem durante todo o ciclo de vida do software. Repara só. Lá em cima, a gente tem a política como código. Ela atua como um validador para a infraestrutura como código que está aqui embaixo. Ou seja, antes mesmo de criar qualquer servidor, as políticas da empresa já são verificadas. Isso é fantástico porque conecta a governança direto na execução, desde o comecinho. Beleza, já entendemos o que é, como se organiza. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Por que fazer isso? Quais são os benefícios reais, na prática, de adotar essa mentalidade? E os benefícios são, uau, são muitos e bem poderosos. A gente está falando de automação, que acaba com aquelas tarefas manuais chatas e propensas a erro, de reprodutibilidade, que é a capacidade de recriar um ambiente inteiro, idêntico, com o clique. A gente ganha um controle de versão completo via Git, o que significa auditoria fácil e rollbacks sem dor de cabeça. E o resumo da ópera, mais consistência, muito mais velocidade e, o mais importante de tudo, uma confiança gigantesca em cada deploy.
E olha que legal, aqui a gente consegue ver onde exatamente esses benefícios aparecem. Dá uma olhada nesses dois pipelines. O de cima é da aplicação, o de baixo é da infra. No da aplicação, repara como a segurança como código entra já na fase de teste, com análises de vulnerabilidade automáticas. Agora olha o da infraestrutura. A política como código valida tudo antes de qualquer coisa ser criada. Isso evita que uma configuração errada chegue em produção. É a prevenção na veia. Mas é muito importante entender uma coisa. Essa filosofia as code não é só sobre escolher a ferramenta certa. Ela vai muito além. Ela mexe com a forma como a gente pensa e decide a arquitetura dos nossos sistemas lá no nível mais alto. Vamos pegar alguns exemplos. GitOps versus CI/CD tradicional. No GitOps, o Git é o rei, é a única fonte da verdade. Agentes dentro do ambiente puxam as mudanças. Já no CI/CD tradicional, é o pipeline que empurra as coisas. A diferença? No GitOps, a segurança e a capacidade de auditar são imensamente superiores. Outro ponto, serverless ou containers. É uma escolha que também muda de figura. Com serverless, a gente entrega a maior parte da operação na mão do provedor, o que simplifica muito. Já com containers, a gente tem controle total sobre cada detalhe. A melhor opção vai depender do que é mais importante para a operação, sempre pensando nessa mentalidade as code. E quando a gente fala de arquiteturas orientadas a eventos, nossa, a diferença é gritante. Pega uma ferramenta de orquestração como o Temporal. A lógica de estado, de retentativas, de tudo já faz parte do código do workflow, é tudo embutido. Agora compara com o sistema de mensageria puro, como o Kafka. Toda essa lógica de lidar com falhas e retentativas tem que ser escrita na mão, em cada serviço. O esforço é bem diferente. No final do dia, a lição é essa. Não importa a arquitetura que está sendo usada, a tendência é muito clara. Quando a gente usa modelos declarativos, baseados em código, o resultado é consistentemente melhor. A gente tem menos erros, entrega mais rápido e o sistema fica muito mais confiável. E tudo isso nos leva a uma pergunta, uma reflexão bem profunda. Se tudo, infraestrutura, política, segurança, até os processos de negócio, vira código, qual é o futuro da área de operações de TI? O que acontece com esse trabalho? É uma mudança de paradigma gigantesca e é algo para a gente pensar a respeito.